Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou fazer uma espécie de retap de dois questionários que eu coloquei para vocês no AVA, tá? Esse questionário é o questionário número 1, né? E esse questionário aqui é o questionário número 2. O questionário número 1 tem 5 questões e o questionário número 2 tem 4 questões, né? A ideia desse questionário é basicamente direcionar vocês à prova da A5. É uma quantidade muito grande de conteúdos e que a gente necessita preparar um pouco melhor para essa prova, né? Então aqui não é punitivo, isso aqui não vale ponto, nada disso, é apenas um caminho para auxiliar vocês nos estudos, né? E assim vocês conseguirem ver o que vocês têm dificuldade e o que vocês não têm. Então, na primeira questão, a gente tem uma coisa aí mais ou menos assim. Considere que o motorista, ao visualizar a uma considerável distância que o semáforo sinaliza a cor amarela. Comece a frear seu carro suavemente, como ilustra o gráfico abaixo. Determine a distância percorrida em metros pelo móvel entre o instante 0 e 3 segundos. Então, veja bem. Imagine você está numa determinada via. E aí você começa a se movimentar. Beleza, tranquilo e tal. E aí você vê um sinaleiro, basicamente, que vai fechar. O que você vai fazer? Você vai tomar uma multa? Você vai passar em sinal vermelho? Você vai correr o risco de atropelar algum pedestre? Obviamente não. O que você vai fazer? Você vai começar a frear o carro, né? Para você, na medida do possível, frear ele por completo, né? Ali próximo ao sinaleiro, né? Beleza. Então você estava ali com a velocidade, ó, esse eixo representa a velocidade de 14 metros por segundo. E ele só vai freando, 3 segundos depois você está com 10 metros por segundo de velocidade. E aí você naturalmente vai continuar freando, mas o que importa para a gente é o instante entre 0 e 3 segundos. E ele quer saber o que? Distância percorrida. Essa questão você pode fazer de duas formas distintas. A primeira delas é a partir das equações, porque isso aqui se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que eu sei disso? Porque o gráfico de velocidade pelo tempo é uma reta. Então ele é retilíneo, ou melhor, ele é uniformemente variado, né? Retilíneo teria que dizer que é retilíneo, mas não importa. O que importa para a gente é que as equações elas são descritas basicamente pelas equações de espaço e velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Só que ele deu o gráfico de velocidade pelo tempo, e no gráfico de velocidade pelo tempo a gente sabe que velocidade é distância pelo tempo, né? Pelo menos em termos de quantitativo, vamos dizer assim. Então, quando eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, se eu multiplicar a velocidade pelo tempo, eu tenho a distância. Ou seja, basta calcular quem? A área do gráfico. De 0 a 3, se você observar bem, ó, essa áreazinha que a gente consegue observar aqui é a área de quem? De um trapézio. A base maior é 14, a base menor é 10 e a altura é 3. Então, ficaria 14, que é a base maior, mais 10, que é a base menor, 24. Vezes a altura 3 dividido por 2. 24 dividido por 2 dá 12. E 12 vezes 3, 36. Essa seria a resposta correta dessa nossa primeira questão. E aí você pode utilizar a equação horária lá da velocidade, do espaço, né? Então você poderia fazer assim. Como você tem a velocidade final e a velocidade inicial, você pode usar V igual a V0 mais AT. E aí você descobre quem é a aceleração desse movimento, né? Então ficaria 14. 10, né? No final das contas, que é a velocidade final, é igual a 14, mais a aceleração vezes o tempo, que é 3, né? Então, ficaria 4 dividido por 3, negativo. Essa seria a aceleração. Depois você colocaria lá, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Então, v ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. 14 ao quadrado, 100. Vai dar 14 vezes 14, né? 4, 4. A gente pode fazer a continha aqui rapidamente, né? A gente pode fazer a continha rapidamente. 14 vezes 14, né? Isso daqui menos 100, e aí vezes 3 dividido por 4, e isso dividido por 2 daria os 36, né? Aplicando a equação. Mas você vê que, por exemplo, é um caminho bem mais longo, né? Um caminho bem mais longo ali, a percorrer, né? Tendo o gráfico de velocidade pelo tempo, facilita a nossa vida, basicamente, cálculo da área, morreu. Beleza? Você salvaria aqui, lógico, né? Vocês já sabem disso, show de bola, pronto, acabou, né? Resposta correta, ó, 36. Beleza, questão de número 2. Um determinado móvel tem a função horária do espaço para o seu movimento dada pela seguinte equação. S igual a 10t menos 5t ao quadrado, onde S é dado em metros e t em segundos. Para aqui.
essa função horária do espaço depende de um quadrado do tempo. Qual é a função que depende do quadrado do tempo? Né? Do tempo e do quadrado do tempo. É a função horária do uniforme ou do uniformemente variado? É a do uniformemente variado, que é dado por S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Sentado, sozinho, vendo TV até 2,5. Certo? Bom, quem multiplica o tempo? A velocidade inicial. E quem multiplica o tempo ao quadrado? A aceleração sobre 2. Sobre 2. E aqui está o peguinho. Determine em metros por segundo ao quadrado o valor em módulo da aceleração desse movimento. 5 é a aceleração sobre 2. Então quer dizer que A sobre 2 é igual a 5. Ou seja, quem é A? 2 vezes 5, 10. Né? Seria menos 10, né? Porque é negativo. Mas como ele quer em módulo, não importa o sinal. Simplesmente 10 seria a nossa resposta. Só isso. Aqui, ó, sumário da resposta correta, 10. 3. Vamos lá para a questão 3. Duas polias, A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios 60 cm e 20 cm, conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é 30 RPM, então a frequência da polia B é... Aí aqui o que nós temos, pessoal? A gente fez isso no nivelamento e nós fizemos isso também agora recente, quando a gente tratou a respeito do movimento circular uniforme e da transmissão de movimento circular uniforme. O que nós temos aqui? Ó? Duas roldanas. Uma roldana A que nitidamente ela é maior do que a roldana B e que elas estão ligadas por meio de uma correia. Quando elas estão ligadas por meio de uma correia, o que a gente pode afirmar? Que o tanto de distância que esse cara percorre aqui e esse cara percorre aqui no intervalo de tempo são iguais, ou seja, a velocidade linear aqui é exatamente igual à velocidade linear aqui. E o que é a velocidade linear? Ômega vezes o raio. Então posso dizer que ômega A, vou até colocar aqui, vou utilizar esse notepad aqui, deixa eu diminuir ele, minimizar, e a gente vai fazendo lado a lado aqui. Ó. A gente pode dizer que ômega A vezes o raio A é igual a ômega B vezes o raio B, né? Deixa eu colocar aqui, ó, vezes o raio B. Tudo bem? Essa basicamente é a conta. Beleza? Show. Daí veja bem. O que é o ômega? Ele é 2π vezes a frequência. Certo? Isso aqui multiplicado pelo raio A. Isso é igual a 2π vezes a frequência do B, né? Vezes o raio B. Então aqui vezes a frequência do A, né? E aqui vezes a frequência do B. Esse 2π que tem do lado de cá, ó, ele vai embora com o 2π que está do lado de lá. Então esse cara vai embora e esse cara aqui também vai embora. Sobra quem? Frequência do A. Quem é a frequência do A? Ele deu, ó. Frequência do A, vou trazer um pouquinho mais para cá, ó. Frequência do A, 30 RPM, então está aqui 30. Vezes, quem é o raio do A? O raio do A ele deu que é 60, então vezes 60. Isso é igual a frequência do B, que é o que eu quero, e o raio do B ele deu, ó. O raio do B vale 20 centímetros, então 20. Né? Então, quem é que vai ser a frequência B? Vai ser 30 vezes 60, que já estava do lado de lá, dividido pelo 20, né? Está multiplicando, passa dividindo. Não é isso? Beleza? Daí, ó, 60 por 20 daria 3. 3 vezes 30 daria 90. Então, a nossa resposta seria 90, letra E. Tá ali, ó, 90 RPM. E aí o detalhe que vocês têm que se atentar é isso. Na transmissão de movimento circular, se essa transmissão for por correia ou por contato, né, se esse ladinho tivesse em contato com esse, a gente pode afirmar que as velocidades lineares são iguais. Agora, se estiverem no mesmo eixo, né, você pega aqui, por exemplo, vou desenhar aqui no pente mesmo, tá? Só para a gente relembrar, porque isso aqui tudo a gente já fez, né? Você teria aqui, por exemplo, ó, uma rodinha aqui, outra rodinha aqui, e você tem aqui um eixo ligando esses dois caras. Quando a gente tem uma ligação por eixo, a velocidade angular é que é igual. Então, se fosse por eixo, essa equaçãozinha aqui seria basicamente isso. Ó. O ômega de A seria igual ao ômega de B. Né? Ômega A igual a ômega B. Mas veja, aonde o ômega é implementado? Na velocidade linear. E a velocidade de ômega vezes R. Ou seja, isolando o ômega, ficaria velocidade sobre R. Né? Então, poderia dizer que velocidade do A dividido pelo raio do A
seria igual à velocidade do B dividido pelo raio do B, se fosse por eixo, né? Mas no caso, basicamente seria o quê? Simplesmente, né? Seria simplesmente ligação por correia e aí pronto, fechou. Beleza? Show de bola. Questão de número 4. Como é que é a questão 4 aqui? Ó? Um carro varia sua velocidade de 5 para 25 metros por segundo em 2 segundos. Determine a aceleração desse móvel em metro por segundo ao quadrado. Então aqui, primeiro detalhe. A velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, esse movimento ele é do tipo acelerado. Tudo bem? E a velocidade, ela variou de 5 para 25 em 2 segundos. E ele quer aceleração. O que é a definição de aceleração? Aceleração é a grandeza que mede a taxa de variação de velocidade no tempo. Então esse aqui seria delta V dividido pelo delta T. Basicamente isso. Quanto que a velocidade variou? Pô, ela foi de 5 para 25. Final é 25 menos inicial 5. 20 é a variação de velocidade. E o tempo? O intervalo de tempo, a duração em que essa variação de velocidade, né, no final das contas aconteceu, foi 2 segundos dividido por 2. Isso é igual a 10. Certo? Basicamente 10. Né? E aí aqui, aí o erro aqui foi meu, né? Falha minha, desculpa aí, pessoal. Aqui a resposta correta é 10, tá? Eu vou alterar depois a resposta correta, é 10. Então seria 20 dividido por 2, que daria 10, tá? Tá errado ali, mas aí depois eu altero. Tudo bem? Percebi agora, tá vendo? Como é que acontece? Erros acontecem, não só vocês erram, mas a gente também erra, e erra bastante, né? 2 mochileiros decidem fazer um tour pela Europa. Porém, devido a uma falta de planejamento, eles compraram passagens para cidades distintas, distantes 208,4 km uma da outra. Os dois então decidem se encontrar em um determinado ponto situado entre as duas cidades. Considerando que ambos desenvolverão velocidades constantes, a fim de se encontrarem de módulos 10,6 e 33,9 km/h respectivamente, determine em qual instante em horas se encontrarão. A resposta deve ser dada com 2 casas decimais. Então, aqui basicamente eu vou desenhar para a gente poder entender os pormenores desse negócio. Tudo bem? Então, deixa eu selecionar aqui, deletei, beleza. Então você tem 2 mochileiros. Só que aí quando eles foram comprar as passagens, eles compraram para cidades distintas, né? E aí basicamente é o seguinte, um deles foi para uma cidade aqui e o outro está nessa outra cidade. E a distância entre essas duas cidades basicamente é quanto? 208,4 km. 208,4 km. Tudo bem? Beleza. Os dois decidem se encontrar em um ponto situado entre as duas cidades. Então aqui, ó, tá aqui a cidade 1 e aqui está a cidade 2. Deixa eu mudar aqui a cor, né? Peraí, pincelzão mesmo. Deixa eu mudar aqui a cor. O encontro vai ser dado aqui, ó, entre as duas cidades. Para que o encontro seja dado entre as duas cidades, esse cara tem que vir para cá e esse cara tem que vir para cá. Porque senão o encontro vai ser, com certeza, fora dos limites, né, entre essas duas cidades. Ok. Aí, ó, um deles, esse cara aqui, por exemplo, ele desenvolve velocidade de 10,6 km/h. E esse outro cara aqui, 33,9 km/h. Certo? Determine em qual instante em hora se encontrarão. Como é que eu vou fazer para descobrir quando eles vão se encontrar? Né? Bom, o encontro basicamente se dá em relação à trajetória quando eles ocuparem o mesmo espaço. Certo? Então eu vou chamar esse camarada aqui de A e vou chamar esse camarada aqui de B. O encontro acontece quando o espaço de A se encontra com o espaço de B. Porém, ele afirmou que as velocidades são constantes. Se são constantes, essas funções do horário aqui são funções do quê? Do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT, o famoso sorvete, é ou não é? E aí eu posso montar a função horária do espaço de cada um deles, para o A e para o B, certo? Começando pelo A, como é que eu vou fazer para descobrir quem é a função horária do espaço do A? Bom, eu não sei quem é o espaço inicial, porque ele é uma coisa que está associada com a trajetória. Como eu não sei, eu posso adotar qualquer coisa. Ou seja, eu posso dizer que esse espaço aqui é o espaço zero. Porém, se eu afirmo que esse cara é o espaço zero, esse cara aqui tem que ser o espaço quem? 208,4.
certo? Porque ele está a 208,4 à frente do zero. Então, esse cara é o espaço 208,4. Então, aqui com isso, eu consigo montar a função horária do espaço de cada um deles, né? Eu vou até apagar aqui. Vou apagar aqui, tá? Só para a gente ter espaço para a gente poder escrever a função horária do espaço de cada um deles. Tudo bem? Então, começando pelo espaço de A. Quem seria o espaço de A? Espaço inicial é 0, mais velocidade do A. A gente sabe que é 10,6, vezes o tempo, está aí a função horária do espaço do A. Quem é a função horária do espaço de B? O espaço inicial de B, do jeito que a gente está desenhando aqui, é 208,4. Então fica 208,4. Porém o B, ó, ele está voltando, ou seja, ele está em movimento retrógrado. E isso faz com que a gente tenha que colocar o sinal negativo na velocidade, para dizer que ele está regredindo os espaços em relação ao zero, ele está retornando à origem, né? Então menos a velocidade dele, que é 33,9 vezes o tempo. Agora eu igualo os dois. Eu igualo os dois para descobrir quem que é basicamente a velocidade. Quando eu igualar, esse cara pode passar para lá somando e esse cara vai ficar sozinho. Então seria esse termo 10,6 mais esse termo 33,9, né? Que seria multiplicado pelo tempo, e seria isso igual a 208,4, ou seja, quem é o tempo? 208,4 dividido pela soma desses dois elementos, tá? Então vamos fazer aí. A gente pode usar a calculadora aqui, tranquilo, né? Até porque vocês estão em casa, vocês podem fazer essa continha na calculadora sem problema algum, né? Então seria 10,6 mais 33,9, dá isso, né? 44,5, show de bola? 44,5, deixa eu anotar aqui, 44,5. E eu vou ter que pegar o 208,4 e vou ter que dividir por esse 44,5. Então, 44,5 está aí, 4,68314,6. Aí, olha só o que ele afirma. Ó. A resposta deve ser dada com duas casas decimais, ou seja, vai até o 68. Então, 4,68 é a nossa resposta aqui, ó, sumário da resposta correta. Tudo bem? Então, beleza. Fechou aí a primeira listinha de exercícios que eu passei para vocês como modo de revisão. Beleza? Como modo de revisão. Para auxiliar, para ajudar vocês no estudo, basicamente, da A5. Né? Então, aqui a gente recapitulou movimento uniforme, recapitulamos o movimento uniformemente variado, recapitulamos o movimento circular, a aceleração e aqui também a ideia do encontro, que é fundamental. O encontro de dois móveis acontece quando, em relação ao referencial, eles ocupam o mesmo espaço. Beleza? Show! Na segunda lista, basicamente preparatória, a gente tem algumas questões que agora já vão mais recentes. São coisas que estão relacionadas mais às nossas 2 últimas semanas de aula, tá? E aí ele fala assim, ó. Considerando o gráfico abaixo, que representa a força aplicada sobre um determinado móvel em função do tempo, determine em newtons vezes segundos o impulso sofrido pelo móvel entre os instantes 0 e 13. Né? Então ele quer saber o impulso, pessoal. Daí veja bem, o gráfico que nós temos é de força pelo tempo. E o impulso é força vezes a variação do tempo. Se eu tenho a força pelo tempo, o produto desses dois caras vai nos dar quem é realmente o impulso. Ou seja, em um gráfico, esse eixo vezes esse eixo representa o que? A área. Né? Então, a gente basicamente vai ter que calcular a área de cada um desses caras. Vai ter que calcular a área total, né? De 0 a 13. Mas a gente pode particionar. Ó, de 0 a 3 eu tenho um trapézio. De 3 a 6 eu tenho um retângulo. E de 6 a 13 eu tenho o quê? Um triângulo. Então, basicamente, é calcular as arinhas. As áreas, né? De cada um desses termos, desses pedaços aqui. Então, a primeira, ó, é um trapézio de base menor 100, base maior 300. 300 mais 100, 400. Dividido por 2, 200. Vezes 3, 600. Então, anota aí, ó. 600 é a área do trapézio. Esse pedacinho aqui, ó, é um retângulo, que basicamente é a base. De 3 para 6 eu tenho 3. Vezes a altura, que é 300. Que é 900. Então, 600 mais 900. Mais a área desse triangulinho aqui, ó. Quem é a área desse triangulinho aqui? A área desse triângulo é basicamente base vezes altura sobre 2. A base, 13 menos 6, dá 7. Vezes a altura, que é 300, dividido por 2. Então, 7 vezes 300 daria ali 2.100. Dividido por 2, 1.050. Então, mais 1.050, 2.550. Certo? Então, o sumário da resposta correta, 2.550. Pronto, fechou.
Essencialmente, é isso na primeira questão. Então, impulso, com certeza, um conteúdo que vocês têm que dar uma recapitulada. Tá? Uma bola desenvolvia velocidade de 36 km por hora. E ao colidir com uma espuma, freia completamente, ou seja, tinha velocidade de 36, vai atingir velocidade zero. Sabendo que a massa dessa bola era 300 gramas, determine a variação da quantidade de movimento em módulo no processo. E aqui acho que é interessante a gente colocar a equação, né? Ó, a variação da quantidade de movimento, então delta delta Q, que é a variação da quantidade de movimento, é o quê? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Certo? Então, quem é que vai ser o delta Q? Ele quer saber em módulo, então o sinal não importa. No final, a velocidade é zero. Então, ficaria 0,3 gramas, melhor, quilogramas, né? Porque tem que ser em quilogramas. Vezes a velocidade final, que é zero, porque ele para. Menos a massa, 0,3 kg, vezes a velocidade inicial, que era 36 km por hora. Só que eu tenho que dividir por 3,6 para dar em metros por segundo. Né? Porque ele pede nas unidades do SI, ou seja, em metros por segundo. Daí eu vou ter que multiplicar então por 10. Né? 36 dividido por 3,6 dá 10. Morreu. 0,3 vezes 0 é 0. Menos 0,3 vezes 10 dá 3. 0 menos 3, menos 3. Em módulo, resposta correta, 3. Pronto, fechou. Essencialmente, é isso aí. Questão 3. Considere que o carro de massa 1000 kg, desenvolvendo a velocidade de 50 km por hora, colida contra o idêntico, que se encontrava inicialmente em repouso. Considerando que após a colisão, os móveis saem juntos, e que pode-se desprezar a ação das forças externas do processo, determine a velocidade em km por hora com a qual os carros se moverão após a colisão. Então aqui vale a pena a gente até mesmo dar uma desenhada na situação problema. Eu tenho dois carros. Eu tenho esse carro e eu tenho esse outro carro que eu vou representar por uma bolinha. Esse carro aqui está com 50 km por hora de velocidade. 50 km por hora de velocidade. E ele vai encontrar outro idêntico, ou seja, de mesma massa. Enquanto esse cara tem uma massa de 1000 kg, esse cara também vai ter uma massa de 1000 kg. As massas dele são iguais. Porém, esse cara está com velocidade zero. Essa é a velocidade que ele desenvolvia no início. E eles vão colidir. Depois da colisão, vou até apagar aqui. Depois da colisão, o que vai acontecer? Os dois móveis saem juntos. Né? E isso até vamos relembrar. Que tipo de colisão é essa? É uma colisão que perfeitamente inelástica. Totalmente inelástica. Né? Então os dois caras vão sair juntos agora. Mas cada um não tinha massa de 1000. Então agora eu posso dizer que a massa é o quê? 2000 quilos. E eles vão sair com uma determinada velocidade, que é o que a gente quer saber. Certo? Bom, ele não falou nada a respeito de, por exemplo, de força... não, ele falou aqui, desprezar a ação de forças externas do processo. Determine essa velocidade depois da colisão. Né? Bom, desprezando as forças, eu posso dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. No início, só quem se movimentava era esse cara de 1000, com velocidade 100. Então, só ele que tinha quantidade de movimento. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então, seria 1000 vezes a velocidade desse cara, que é 50. Isso é igual. No final, os dois juntos vão ter massa de 2000 kg. Vezes a velocidade no final, que eu não sei quem é. Então, quem é que vai ser a velocidade no final? 1000 vezes 50, que é o que eu já tinha, dividido por 2000. Né? 1000 dividido por 2000, eu posso, esses 3 zeros eu posso cancelar com esses 3 zeros. Então seria simplesmente 1 vezes 50 dividido por 2. 1 vezes 50, 50 por 2, 25. Pronto, tá aí a resposta. 25 é a nossa resposta correta. Fechou. Basicamente isso. Certo? Agora vamos lá para a nossa última questão dessa listinha preparatória. Em uma competição de bolinha de gude, 2 atletas decidem competir com as suas melhores bolinhas. Para a referida competição, os 2 atletas se posicionam um de frente para o outro e arremessam as bolinhas, em um chão liso praticamente sem atrito, de modo as bolinhas se encontrarem e colidirem em um determinado ponto entre os dois. Assim, as bolinhas, antes de colidirem, se movimentam em sentidos opostos. Em uma dada colisão, ganha quem? Com bolinhas de mesma massa e tamanho, consegue fazer com que sua bolinha supere
Aqui ficou superare. É italiano. Tô brincando, que supere e outra, a outra. E então faça com que essa bolinha mude o sentido de movimentação voltando ao seu emissor, sem que a sua mude de sentido de movimentação. Considere que, em média, os choques são do tipo parcialmente elásticos, com coeficiente de restituição igual a 0,2. No final do campeonato, em uma última colisão, os dois atletas que disputavam o título jogaram suas bolas com velocidade 2 vezes 8,2 e 8,2 metros por segundo. Determine em metros por segundo a velocidade da bolinha vencedora após a colisão. Escreva a resposta com 2 casas decimais. Então vamos desenhar aqui para a gente poder entender a situação do problema. Aqui a gente tem uma competição de bolinha de gude. Certo? Eu tenho uma competição de bolinha de gude. Então eu tenho 2 bolinhas. Eu tenho uma bolinha aqui e tenho uma outra bolinha que vai ser emitida por 2 atletas. Atletas dessa competição de bolinha de gude. Beleza. Aqui, na final do campeonato, os 2 atletas, o que eles vão fazer? Um vai jogar com 2 vezes 10, 2 vezes 8,2 metros por segundo. Então a velocidade desse cara aqui é 2 vezes 8,2. E a velocidade desse cara, 8,2. Por que eu sei que essas 2 bolinhas elas vão ser jogadas em sentidos opostos? Porque ele me falou. Ó, chão praticamente liso, sem atrito, se encontrarem e colidirem em um determinado ponto entre os dois. Então aqui está um emissor 1 e aqui está o outro emissor, os 2 atletas, em sentidos opostos. Beleza. Esse choque vai acontecer com o coeficiente de restituição 0,2. Então o Ezinho, que é aquele coeficiente de restituição, é 0,2. E o que é esse coeficiente de restituição? Velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Ou simplesmente você pode entender como sendo velocidade depois da colisão dividido pela velocidade antes da colisão. Certo? Basicamente essa é a situação problema. Aí ele quer saber o seguinte. A velocidade depois, no final das contas, da bolinha vencedora. Mas o que é necessário para que a bolinha seja considerada vencedora? Ele afirmou aqui, ó. Em uma dada colisão, ganha quem? Ou seja, vence quem? Com bolinha de mesma massa e tamanho, consegue fazer com que sua bolinha supere a outra. E então faça com que essa bolinha mude o sentido de movimentação, voltando ao seu emissor. Certo? Então o que acontece? Eles dois vão bater. Aí esse cara aqui, vamos supor que ele seja o vencedor. Ele vai bater na bolinha e vai fazer com que essa bolinha volte para o emissor dela. E essa bolinha, naturalmente, a tendência é de que ela continue se movimentando nesse mesmo sentido. Tudo bem? Então, essa vai ser a bolinha vencedora. Então, no final, aqui, já dá para saber o que vai acontecer. No final, essa aqui é a situação inicial, tá? Eu vou apagar só essa situação inicial para a gente colocar aqui o que vai acontecer na situação final. Na situação final, basicamente vai ser isso aqui, ó. Essa bolinha que é a vencedora continua se movimentando no sentido em que ela foi emitida. E aquela que foi inicialmente jogada para cá, ela vai ter que voltar para cá. Essa vai ser a perdedora. E essa vai ser a vencedora. Eu quero saber quem é a velocidade do vencedor. E aí como é que eu faço isso? Bom, se a gente está falando de colisão, e aí a gente pode desprezar os atritos, ó, chão liso praticamente sem atrito, a quantidade de movimento se consegue. Antes, elas estavam se movimentando em sentidos opostos. Só que elas são bolinhas de gude idênticas, ou seja, de mesma massa. Então, a primeira tem massa m, e eu vou colocar, basicamente, a velocidade maior. Possivelmente, esse cara aqui vai ser o vencedor. Quem vai ganhar vai ser aquele que tem mais velocidade, pelo fato de ambas terem a mesma massa. E aí, vamos lá. 2 vezes 8,2, 16,4. Então, vezes 16,4 é a quantidade de movimento dessa primeira bolinha. A segunda está em sentido oposto, então a quantidade de movimento dele vai ter um valor negativo, justamente por conta dos vetores serem opostos. Menos a massa vezes a velocidade, que é 8,2. Isso é igual. Quem é a quantidade de movimento final? No final, a massa da bolinha de gude primeiro continua igual. A velocidade dele eu vou chamar de V1. Esse cara possivelmente vai ser o vencedor, que é o cara que está associado com essa primeira bolinha. E a perdedora vai voltar, ou seja, ela vai retornar ao sentido contrário. Ou seja, agora ela vai se tornar positiva na quantidade de movimento dela. Massa vezes quem é a velocidade dela? Não sei, vou chamar de V2. Daí, ó, se você observar bem, as massas são iguais, então elas podem ir embora.
Então todas as massas, ó, elas vão embora. A gente pode cortar. Então a equação simplesmente seria isso, ó, a primeira equação, né? Bom, então ficaria, ó, 16,4 menos 8,2 dá os próprios 8,2. Né? Então 8,2 é igual a V1 mais V2. Então V1 possivelmente é a vencedora. Daí agora, ó, essa equaçãozinha, ela como é que fala? Ela não tem solução. Porque você tem infinitos valores de V1 e infinitos valores de V2, de modo que a soma dos dois dá 8,2. Você precisa de uma outra equação. Daí vem a importância do coeficiente de instituição. O coeficiente de instituição é Z, ele é a velocidade relativa de afastamento, ou seja, depois da colisão, dividido pela velocidade relativa aonde? Velocidade relativa antes da colisão. Certo? E esse coeficiente de instituição é 0,2. Isso é igual. Velocidade depois da colisão. Cara, depois da colisão, esses caras vão estar em sentidos opostos. Então, depois da colisão, o que vai acontecer? O 2 vai estar na frente do 1. Então, a velocidade dele vai ser maior. Eu vou colocar V2 menos V1. Isso tudo, né? V2 menos V1. Isso tudo dividido pela de aproximação. Só que na aproximação eles têm sentidos opostos. Então, essa velocidade de aproximação é a soma. A relativa é a soma. Então, 16,4 mais 8,2. É só você lembrar, né? Um carro batendo no outro em mesmo sentido. Um está a 50, outro está a 20. A batida vai ser ali, né, forte e tudo mais, tal. Mas seria muito pior se tivessem sentidos opostos. Porque a batida, no mesmo sentido, seria 50 menos 20, 30 de velocidade relativa. Mas em sentidos opostos seria 50 mais 20, 70. Né? Então é mais que o dobro. É como se fosse mais que o dobro de velocidade relativa. Né? Bom, e aí esse cara aqui está dividindo, passa multiplicando. Ó. 16,4 mais 8,2 vai dar 24,6. Então fica multiplicando 0,2 vezes 24,6. Isso é igual a V2 menos V1. Beleza? Pronto. Aí, ó, esse cara vezes 0,2 dá 4,92. Então fica 4,92 e isso é igual a V2 menos V1. Aí agora sim, ó, eu tenho duas equações. V1 mais V2 é isso, mas o V2 menos V1 tem que dar isso. E aí eu monto um sistema. V1 mais V2, isso é igual a 8,2. E o V2 menos o V1, isso é igual a 4,92. Pronto, monto o sistema. Como eu quero achar o V1, que é o vencedor, eu já posso, por exemplo, subtrair as duas equações. Se eu subtrair as duas equações, já acho quem é V1 direto. Né? Porque se eu somar, o V1 cancela com o menos V1. Mas se eu subtrair, o V2 cancela com o V2. E aí sobra simplesmente isso. Ó. V1 menos V1 dá 2V1. Isso é igual a 8,2 menos 4,92. Então, 8,2 menos 4,92, que dá 3,28. Então, 3,28. Daí, quem seria o V1? 3,28. 3,28 dividido por 2, pronto, 1,64. Essa seria a velocidade da bolinha ganhadora e vencedora. Essa, na minha opinião, é uma das questões mais difíceis que a gente tem aqui nessa nossa lista, né? Mas muito importante de vocês saberem, né? Como a gente viu lá na nossa aula, quando a gente comentou sobre essa parte de colisão, a gente viu que é uma questão que foi amplamente cobrada em algumas provas aí. Então, fundamental de vocês saberem, beleza? Pessoal, então a gente fica por aqui na nossa aula de hoje. Esse questionário foi colocado para vocês, né? Então, quem não fez, não teve a oportunidade de fazer, por algum motivo, façam, entendeu? Façam essa lista, ela já foi fechada, né? Já foi fechada as duas, mas reassistam essa videoaula, que é muito importante, beleza? E os próximos questionários que a gente for fazer, pessoal, não é de maneira alguma para poder punir ou coisa do gênero, pelo contrário, é para auxiliar, ajudar vocês, né, no objetivo de conseguirem conquistar êxito, né, nas provas aí. É muito conteúdo, muita coisa, vocês estão muito atarefados de muita coisa, mas tem que fazer, né? Aqui você viu que a gente colocou poucas questões, 5 questõezinhas abertas por uma semana. Depois, 4 questões abertas ali por 4 dias. Só para você ali, cara, onde eu preciso melhorar, onde eu não preciso, né? Para conseguir o êxito aí. Beleza, pessoal?
Então valeu, obrigado pela atenção. É isso, qualquer dúvida estamos à disposição.